O fracasso, ele pode ser uma coisa boa se você reage da forma correta. Ou ele pode ser uma coisa terrível se você reage da forma errada. Difícil era andar 5 horas de ônibus. Tá. Difícil eu me casei com 20 anos de idade e fui morar na boca de uma favela. Porque você não conquista aquilo que você não luta muito para conquistar. Mas você não luta muito por algo que você não deseja. Claro. E você não deseja algo que você não sabe que existe. Assim, difícil é sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Hoje, cara, eu faço aquilo que eu acho interessante fazer, que eu quero fazer. Eu acho que essa é a melhor coisa de você crescer, é você conquistar a liberdade de poder escolher o que você quer fazer. A gente só sonha aquilo que está ao nosso alcance. Você não deseja o que você não sabe que sequer existe. A estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Estabilidade é uma ficção. Né? Tudo tende a se deteriorar. Tudo. Um casamento tende a se deteriorar, uma relação, uma amizade, uma empresa tende a deteriorar. Todo negócio tende a acabar, tende a quebrar, tende a falir, a menos que exista algum esforço no meio para alterar essa rota. Então, assim, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia, ou seja, as coisas tendem a se desestruturarem. Então, não existe estabilidade. Então, um jardim, ele é bonitão, ele é bonito, porque alguém está cuidando dele. Porque se alguém parar de cuidar dele, ele vai virar matagal. Então, tudo se deteriora. Então, só que a ilusão da estabilidade faz a pessoa ter uma metáfora de vida que busca segurança. Então, na tua vida, ou tu vai buscar segurança ou tu vai buscar liberdade. Claro. Então, isso é uma questão de mentalidade. A premissa da sua vida qual é? Não, cara, eu quero buscar segurança. Então, tá bom, você vai fazer um concurso público, você vai jogar na retranca, você vai ter muito medo de tomar decisão. Agora, se você busca liberdade, você vai assumir mais risco, você vai entender... Agora, quando você entende que não existe estabilidade, o risco se torna... Porque, no fundo, não fazer nada é o maior risco. Claro. Ou, se você for para o lado da metáfora da segurança, que é a busca por garantias, né? Aí a gente vai entrar no brasileiro. O brasileiro adora uma garantia, adora um direito, adora uma garantia. Isso é uma ilusão. Nenhuma lei, nenhum burocrata vai assinar uma lei e vai te dar alguma garantia. Ah, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Esses direitos, essas garantias, esse mito nos quais as pessoas acreditam, fazem com que elas vivam uma mentalidade baseada numa ficção, que é a estabilidade, a ficção da estabilidade. E aí você vai acreditar que você vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai trabalhar 40, 50 anos no emprego, vai pagar INSS todos os anos e depois você vai viver da aposentadoria, porque isso é um direito que você tem. Imagina, cara, eu lembro que nessa época que eu estava fazendo cursinho, eu ia para aula e passava num lugar no Rio de Janeiro chamado Avenida Suburbana, o ônibus passava ali por mais de 1 hora, no meio do trânsito ali, eu em pé dentro do ônibus, e a gente passava em frente de vários bancos. Todas as vezes, uma vez por mês, tinha sempre uma fila gigante em volta dos bancos. E aquilo me chamava a atenção. Um dia eu tive a curiosidade de perguntar para alguém do lado o que era aquela fila. E a pessoa falava, aquilo ali é fila das pessoas para pegar a aposentadoria. Aí tinha um monte de velhinho, cara. E eu ficava olhando para aquela fila, eu tinha 18 anos de idade, eu falava, cara, nunca na minha vida eu quero entrar nessa fila. Porque o coitado do velhinho, 40 graus no Rio de Janeiro, esperando para pegar uma merreca. Eu olhava para isso e falei, cara, esse sistema é muito podre, entendeu? Eu não quero estar nesse rolê aqui, entendeu? De trabalhar 40, 50 anos para poder ficar dependendo do Estado para receber a merreca de uma aposentadoria. Eu comecei a vender relógio, começou assim a minha experiência com... A minha experiência com dinheiro começou quando eu me apaixonei, na realidade. Quando eu me apaixonei pela Luciana, com quem eu estou casado até hoje, e ela tinha 15 anos, eu tinha 18. Eu falei, cara, já estou sem moral porque fui expulso da escola. Ah, naquela época. Não vou querer ficar pegando dinheiro do meu pai, da minha mãe, para poder ir para o cinema com a Luciana, né? Então preciso ganhar uma grana. Aí comecei a vender relógio. Aí eu tinha um relógio, calculadora, não sei se vocês lembram aquele relógio calculadora. Vendi esse relógio, comprei mais 2, vendi, comprei mais 2, vendi, comprei, vendi, comprei. Eu acho que eu vendi mais de 100 e poucos relógios naquela época, quando eu tinha 18 anos. Aliás, estava até começando a minha carreira internacional nessa época, né? Porque eu
Fui para o Paraguai comprar relógio já. Não é? Sim. Aí foi aí que interrompeu ali essa minha carreira de vendedor de relógio, mas foi assim que eu comecei a ganhar uma grana. E com 18 anos, eu lembro que teve um mês que eu ganhei, num determinado mês, mais do que meu pai e minha mãe juntos. Vendendo relógio. E assim, eu fazia ensino médio, vendia, sei lá, trabalhava 3, 4 horas por dia para vender relógio, mas sempre fui um cara tímido. Não era muito desenrolado, entendeu? Mas eu sempre falo o seguinte, você precisa ter motivo para fazer as coisas. E eu tinha um motivo. Eu estava apaixonado, queria dinheiro e não queria pedir dinheiro para meu pai, esse era o meu motivo, entendeu? Sim. E aí, com essa graninha que eu comecei a ganhar, eu comecei a me dar conta, voltei para o meu questionamento. Falei, cara, por que o cara trabalha um mês inteiro, 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo? Pega 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar para ganhar um salário. Não faz sentido. Não faz sentido isso, entendeu? Então, bom, cortando aqui, eu comecei a trabalhar num curso de inglês logo na sequência. Não é? Eu estava pegando, não sei se você lembra da época dos classificados dos jornais? Lembro, lógico. Então, aí eu estava olhando lá para comprar e vender relógio, eu vi que tinha emprego. Eu falei, cara, vou lá ver como é que é esse negócio de emprego. Pô, nunca fiz uma entrevista de emprego. Minha faculdade ia começar em agosto, meti uma camisa social e fui lá ver qual era dessa história do emprego. Bom, cheguei lá, era para vender curso de inglês. Não me registraram, eu nunca fui registrado, nunca tive uma carteira assinada, só que lá eu comecei a vender curso de inglês. E vendendo curso de inglês, cara, pô, isso aqui é mais fácil vender curso de inglês do que vender relógio. Eu não falava inglês, mas aquilo ali foi uma experiência, uma primeira experiência profissional vendendo, né? Não tava, aí tinha um roteiro, você tinha treinamento, você tinha todo um formato. Para mim foi uma baita escola de vendas ali, ter trabalhado nesse negócio. Eu trabalhei por 4 anos. Ali eu comecei a ser treinado, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí eu comecei, fiquei bom em vender, depois eu comecei a montar times de vendas, aí eu cheguei a liderar mais de, talvez, umas 200 pessoas. Então, o dia que eu abri a minha primeira empresa, cara, eu sabia muito de venda já. Então, assim, eu não tinha muito dinheiro para abrir. Inclusive, um amigo meu ia ser meu sócio, e 50% do negócio. E uma semana antes, o cara amarelou, o cara pulou fora. Ele tinha que vender um Voyage 86 que ele tinha. Então, eu hoje empresto dinheiro. Hoje eu não pego dinheiro emprestado. Legal. Hoje, grande parte dos meus investimentos financeiros são emprestando dinheiro para países. Então, eu hoje não estou naquela posição de estar alavancado. Sim. Pô, mas quando eu abri a minha empresa, não é que eu estava alavancado. Eu abri minha primeira empresa pegando cheque especial com 12% de juros ao mês. O problema é o seguinte, cara. O problema é quando o cara tem uma empresa e sabe vender, dominou o processo comercial, porque vamos entender o seguinte. Qual é a profissão mais desprestigiada do Brasil? É vendedor. A mãe vai pedir um emprego pro filho dele, pro filho dela, chega para um amigo e fala assim, olha, pô, o Juninho tá jogando videogame, tá dormindo tarde, tá acordando tarde, eu tô preocupado, arruma um emprego. Você pode arrumar um emprego para ele na sua empresa? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, assim, as pessoas têm na cabeça assim, o cara não deu certo na vida, ele vai ser corretor de imóvel, vai ser vendedor. Pode crer, cara, é meio que... É isso que as pessoas têm na cabeça. É verdade. Lembro quando eu comecei a vender curso de inglês, muitos vizinhos falaram, pô, o Flávio era tão inteligente, pô, foi pra Marinha, pô, agora tá vendendo, virou vendedor. Mas a real é o seguinte, Maurício, a única coisa que gera dinheiro é vendas. Sim. A única. Que é uma troca, né? É a única. Não existe outra, mas eu sou funcionário público e não vendo e... Não, é o contrário. Esse cara vendeu 44 horas semanais por um salário. Sim. Ele é um vendedor de um único cliente. Portanto, ele é refém desse cliente. Sim. Então, uma pessoa que trabalha... Eu trabalho em banco. Você vendeu o teu tempo para o banco. Então, todo mundo é vendedor. A única forma de gerar receita é vendendo. Se o seu podcast não vender um patrocínio, não vai ter receita. Sim. Você tem que vender. Então, vendas é o único recurso de pessoas físicas e de empresas. Sendo todo mundo vendedor, tem vendedor de tempo, sim,
e tem vendedor de produtos. Ser vendedor de tempo não é um bom negócio, porque você só tem 24 horas no dia. E se tu vende teu tempo para uma empresa, você não consegue vender no máximo, talvez no máximo para mais uma empresa. Aí você não tem vida. Então o que acontece? A real é o seguinte, o cara que dominou vendas, aplicou essa habilidade de vendas para criar um negócio onde ele vai vender o seu próprio produto, esse cara tem a chance de ficar mais rico, de ganhar mais dinheiro, Ter mais confiança. de ter mais confiança, porque ele tem as ferramentas, ele tem as armas. Eu lembro quando eu aprendi a vender de forma profissional, eu pensei assim, cara, minha vida está resolvida. Todos aqueles meus medos, minhas inseguranças, para mim acabou. Falei, cara, eu vendo. Se eu quiser, na hora que eu quiser, eu vendo. Eu boto a grana que eu quiser no meu bolso. Então essa autoconfiança, agora, essa autoconfiança é de quem se desprendeu do sistema. Porque o sistema bota o cara dentro de um emprego, pagando INSS para depender do Estado, ganhando aposentadoria. Eu me desprendia desse modelo, entendeu? Entendi. Quando eu me desprendo desse modelo e ganho as ferramentas para ganhar dinheiro e para fazer negócios, pô, agora a minha confiança é outra. Agora eu posso comprar um apartamento e peitar. Gosto muito de trabalhar com o que transforma. Eu não gosto jamais faria bet. Jamais. Como eu tenho muito seguidor na internet, já recebi muitas propostas para fazer propaganda. Eu não faço, não gosto de fazer nada relacionado à bebida, nada que eu acredite que não vai fazer bem para as pessoas. Tá. Então eu gosto de educação por isso. Educação é uma coisa que eu posso contribuir com a pessoa. Olha só, eu gosto de trabalhar com brasileiro, acho o brasileiro guerreiro, acho o brasileiro criativo, é claro que eu estou generalizando. Tem pilantra, tem de tudo. Sim. Você entendeu? Mas eu gosto, inclusive, de empreender no Brasil. É um lugar que eu gosto de empreender. Nos Estados Unidos, eu fui bem feliz no meu investimento lá nos Estados Unidos. Né? Foi um clube que eu criei do zero e a gente fez uma venda. Então a gente pegou e levou ele para a Major League Soccer e começou aquele projeto praticamente do zero. Né? Então foi assim, um investimento muito bacana. Foi tanto do ponto de vista financeiro como de experiência pessoal para mim. Mas, por exemplo, o americano, você pega um casal americano, trabalha no fast food, o cara, e a mulher trabalha no outro fast food. Certo. 2 atendentes de fast food, ganhando salário mínimo. Esses 2 se casam, eles conseguem ter uma casa, um carro e viajar todo ano. Tá? Essa é a realidade do americano. Pega 2 atendentes de fast food aqui no Brasil, o cara vai morar lá na Caixa Prego, vai pegar 3 horas de trânsito para ir, 3 horas para voltar, vai viver mal pra caramba e mal vai conseguir pagar as contas. Então, você pega aqui, realidade do brasileiro e a realidade do americano. Poder de compra é completamente diferente. Não é? Completamente diferente. Agora, onde é que eu vejo o problema nos 2 aqui? Esse cara consegue fazer tudo isso porque lá ele tem uma coisa chamada crédito. Barato, abundante. Então ele consegue ter uma casa, consegue ter um carro, não é? Paga muito menos imposto sobre as coisas. Aqui, o imposto sobre um carro nos Estados Unidos que esse atendente de fast food paga. Na Flórida é 6% sobre o valor do carro. Aqui no Brasil é por volta de 90% sobre o valor do carro. Sim. Você paga 2 carros. Você paga 2 carros. E se for importado, paga 3. 3 carros. Lá, ele paga 6%. Então, ele tem muito menos o Estado chupando o sangue dele, lá, principalmente desse pobre da classe média. E aqui, o pobre e a classe média, o Estado simplesmente estupra o pobre e a classe média. Não é o rico, não. O rico, ele tem dinheiro, ele se defende, ele investe, ele muda de país. Pobre a classe média não, é estuprado pelo Estado no Brasil. Então você tem essas 2 realidades aqui. Esse cara aqui, que tem acesso a tudo isso lá nos Estados Unidos, ele vai ter muito mais medo de empreender do que esse cara aqui. Faz sentido. Então esse cara aqui, ele tem mais medo de empreender por quê? Porque ele consegue ter o básico com aquela vida que ele tem. Ele tem menos necessidade, tem mais medo de arriscar.
Aí a gente vai aqui para o brasileiro. Teoricamente, aqui, tu vai encontrar um ou outro que vai enxergar que a situação dele já é muito ruim, que era o meu caso. Minha situação já era muito ruim. Eu ia ter medo de arriscar o quê? Eu tinha que ter medo de ficar naquela situação que eu estava. Aquilo ali era medonho de um jeito que eu deveria ter pavor de ficar daquele jeito. E aí qual é o problema do brasileiro? Ele se adapta. E acredita na conversinha mole das garantias e dos direitos. Forma é ganhar a mesma forma. Sim, sim. Conformismo é ganhar a mesma forma. Sim. Mas o ponto aqui é o seguinte. O ponto é que as pessoas se adaptam. Então, vou dar um exemplo. Você vai... Já viu aquele rio fedorento pra caramba, poluído, super fedorento? Sim. Você passa perto, você não consegue mal respirar? Cara, tem gente que mora do lado do rio. Sim. O cérebro se adapta e a pessoa se acostuma com aquilo. As pessoas costumam se adaptarem ao inaceitável. Eu vou dar um exemplo forte aqui, mas a mulher apanha do marido. Cara, tem que ir na polícia, cara. Tem que ir lá na polícia e denunciar o cara. Mas ela pensa assim, não, ele é um bom homem, ele só me bateu 10 vezes só. Sim, sim. Ela se adapta àquela situação, ela se sujeita. Essa adaptação essa adaptação, por um lado, é bom para a gente conseguir sobreviver às situações difíceis, mas por outro lado ela é péssimo porque a gente se conforma com situações que são inaceitáveis. O brasileiro vive uma síndrome da adaptação ao inaceitável. Você andar na rua com medo de ser roubado, você se adapta, assim, entendeu? O Brasil tem a quantidade, a média de homicídios por 100 mil habitantes maior do que Israel. Israel está em guerra. É maior do que a Rússia, que está em guerra. Sim. Se bobear, eu vou falar aqui sem ter... Esses dois eu tenho certeza, mas talvez seja maior que a Ucrânia. Aqui, cara, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes altíssimo. Então o brasileiro ele vem se tornando especialista em se adaptar ao que é inaceitável. Não é? Eu saí do Brasil em 2002. Não, desculpa. Saí do Rio de Janeiro em 2002, porque para mim já estava inaceitável essa situação de violência. Fui morar em Curitiba. Morei 7 anos lá, depois eu fui morar nos Estados Unidos. Então eu estou fora do Brasil desde 2009. Sim, sim. Sempre empreendendo no Brasil. Acho o brasileiro criativo, acho o brasileiro guerreiro. E aqui a gente tem muita burocracia, juros altíssimos, que é a parte ruim. Você tem aqui uma corrupção estatal absurda, que essa corrupção estatal impacta quem abre empresas, porque às vezes o empresário lá na ponta é extorquido por conta disso, e quando não é extorquido por conta de agentes públicos corruptos, ele é extorquido pela milícia, pelo tráfico de drogas, que vai pedir dinheiro para ele poder dar alguma proteção para ele no local. Essa é a realidade, esse é o mundo real do Brasil. Esse é o inaceitável. Agora, qual é a parte boa? Cara, é um mercado pujante. Nós temos 218 milhões de habitantes. Não é todo mundo que está adaptado a essa mediocridade, não é todo mundo. Você tem gente que quer romper, tem gente que quer sair, tem gente que quer crescer. E esse cara está disposto a trabalhar. Então, assim, o brasileiro trabalha. Quando ele quer crescer, ele está disposto a trabalhar igual um camelo. Tá. Isso tudo é muito positivo no Brasil.